Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando aqui na TV Assembleia com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, para explicar, para detalhar para você, para sua família, para o seu vizinho, para quem trabalha com você, as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais, porque essas leis são garantias de direito na prática. E por falar em direito, hoje nós vamos tratar de uma lei importantíssima, é a Lei 4.237, ela é de outubro de 2023, que criou, embasou aí a criação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM, aqui no Tocantins. Essa lei, ela é de iniciativa do Poder Executivo do Tocantins e foi aprovada pelos deputados estaduais. A criação do CEDIM, ele representa um avanço importante na consolidação e na elaboração de leis, que protegem, que amparam os cuidados, a assistência e as políticas públicas para as mulheres tocantinenses. E para tratar do assunto, para a gente entender de fato o que representa, o que simboliza essa aprovação na Assembleia, eu tenho aqui duas convidadas especiais, elas que são atuantes na área, que trabalham no dia a dia ali na pauta, na causa das mulheres e que vão poder trazer luz e nos ajudar a entender um pouquinho mais. Ela, que está aqui à minha frente, ela é advogada popular, mestranda em prestação jurisdicional e direitos humanos pela nossa UFT, em parceria com a Escola Superior de Magistratura, a ESMAT, é também integrante do Conselho Estadual de Defesa das Mulheres e coordenadora do Centro de Direitos Humanos em Palmas. É a doutora Verônica Salustiano. Doutora, bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la. E aqui ao lado dela, ela que sempre está por aqui nos esclarecendo, trazendo informações valiosas e importantes, defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM, é a doutora Poliana Lopes Assunção. Poli, bem-vinda. Obrigada, minha querida, é um prazer imenso. Muito bem, prazer recebê-las. Quero primeiro parabenizá-las pelo trabalho que vocês fazem, nessa área tão importante de defesa das mulheres. A lei que nós estamos discutindo hoje aqui no nosso podcast, ela instituiu, então, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher como órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, com a finalidade também de fomentar a igualdade de gênero, estimular a participação das mulheres nos espaços de decisão e contribuir para a formação, monitoramento e avaliação das políticas públicas para as mulheres. São 20 membros titulares e eu quero começar já perguntando para a nossa defensora pública, doutora Poliana, o que significou essa aprovação da Assembleia? O que mudou com a aprovação da Assembleia a criação do Conselho? O Conselho, ele foi um marco divisor nos direitos da mulher do Tocantins. A lei foi criada depois que teve um decreto que foi criado em 2000, só que esse decreto ficou só no papel. Agora, houve a recriação do Conselho. Ele já tinha sido criado com esse decreto no ano de 2000, só que ele não funcionou. Em 2023, com a aprovação dessa lei, esse conselho foi recriado de novo, e agora está funcionando. E o mais sério de tudo é que as políticas públicas que tem lá são amplas ao extremo, e foi criado, junto com essa lei, o Fundo Estadual, quer dizer, orçamento para poder gerir todas as políticas públicas que vão ser implantadas por esse conselho. Isso é muito bom. Entendeu? Então, o que acontece? Ele é vinculado à Secretaria da Mulher Estadual, a Berenice hoje, a nossa secretária da Mulher, que eu tenho certeza que tem toda a responsabilidade, capacidade de fazer um ótimo trabalho. Conhecendo a Verônica agora, a gente vê que as pessoas que fazem parte de um nível alto, tem comprometimento com a aprovação das políticas públicas todas. E o mais importante, esse fundo ele pode ser previsto até anualmente na lei orçamentária, o governo deliberar para que a verba vá para lá. Então, agora tem orçamento para as políticas públicas serem implementadas no Tocantins. Olha só que importante. Verônica, e do ponto de vista dos direitos humanos, que é como você atua, qual que é a importância da criação do CEDIM e como é que ele estimula a participação dos diversos segmentos de mulheres? A criação do conselho é muito importante, Maju, porque, como você falou, ele democratiza
a participação da sociedade civil junto ao governo na formulação das políticas públicas para as mulheres. Ou seja, não é só o governo que vai dizer, olha, a gente tem que implementar a política pública da mulher e dar orçamento para essa ou para essa área. Isso vai ser feito de uma forma dialógica, dialogada com a sociedade civil que compõe o conselho. Porque o que o conselho faz? A secretaria, ela monta o seu planejamento, né, o seu planejamento de ações e o seu planejamento financeiro orçamentário, e isso passa pelo crivo do conselho. Então, o conselho pode opinar, o conselho pode solicitar que sejam incluídas mais pautas, que sejam incluídas outras situações, como também fiscalizar a aplicação do recurso público que está sendo construído pela secretaria. Então, isso aproxima o governo da sociedade civil e da realidade social das mulheres que vivem, né, no estado do Tocantins, porque assim como o Centro de Direitos Humanos faz parte, também fazem parte outras organizações de mulheres que representam, né, segmentos diversos assim da sociedade. Então, essa não só a criação do conselho, mas também a própria criação da Secretaria da Mulher é uma esperança de que a gente possa, no estado do Tocantins, olhar para essa pauta, né, das mulheres e das políticas que precisam ser executadas com o cuidado que elas necessitam, que a gente sabe que os índices de feminicídio, os índices de violência no nosso estado, infelizmente, eles só vêm, né, aumentando. Então, isso é uma forma da gente poder também, enquanto sociedade civil, né, não só cobrar, mas auxiliar a própria formulação das políticas e fiscalizar a execução. Muito bom. E consta na lei, dentre os seus objetivos, fortalecer a participação social das mulheres na formulação das políticas, assim também como promover a igualdade de gênero e a defesa dos direitos, garantir diálogo permanente entre Estado e sociedade civil, acompanhar, avaliar e propor ações voltadas às mulheres e também contribuir para o enfrentamento às desigualdades e às violências de gênero, como a doutora Verônica falou muito bem. Doutora Poliana, como a Defensoria Pública busca trabalhar em diálogo e em colaboração com o Conselho, por exemplo? De que forma essas forças se juntam? O que acontece? A Defensoria Pública vai fazer esse trabalho fiscalizatório. Nós não temos direito a voto. Mas sempre que a Berenice precisar de alguma coisa, no caso, hoje ela é secretária da Mulher, ela vai poder estar chamando Defensoria, Ministério Público, para estar ali atuando, juntamente com eles. O mais importante que eu achei dessa lei, sabe o que é? Esse comitê pode criar os comitês municipais. Ah, muito bom. Por exemplo, nós temos 4, em Palmas, Itaporã, Barra do Ouro, hoje, e Augustinópolis. Muito pouco, né? Muito pouco. Você já imaginou, no município, você ter essa política pública, essa rede de apoio por meio de um comitê que tem um orçamento para fazer todas as políticas públicas acontecerem? Porque a maior preocupação, eu não sei se você viu, anteontem foi criado, diante da necessidade, porque nós estamos tendo 4 feminicídios por dia no Brasil e 10 tentativas de feminicídio, fora as outras violências. Foi feito um pacto nacional com os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, onde o enfrentamento do feminicídio vai ser permanente e, assim, se tornou uma coisa internacional. A quantidade de feminicídios no Brasil, esse pacto não foi feito à toa, foi feito de uma maneira desesperadora. Então, esse comitê hoje no Tocantins, que nós estamos no 4º lugar de feminicídio, e depois da Delvânia aconteceu outros vários mulheres encontradas no fundo das suas casas, enterradas. Isso é Tocantins. Nós temos que sair desse 4º lugar, o estado que mais, o 4º lugar que acontece mais feminicídio no país. Nós temos que... Esse comitê é minha esperança que diminua isso. Pegando o gancho no que ela está falando, Verônica, você que é membro do Conselho, como que o Conselho tem debatido essa questão do feminicídio, por exemplo, que é tão grave como a doutora está falando? Olha, desde que o Conselho foi criado, a questão da pauta da violência contra a mulher, né, e, portanto, também o feminicídio, que é a última violência que o ciclo da violência gera de mais grave para a mulher, ele tem sido uma pauta recorrente no Conselho e vem sendo trabalhada também com prioridade até pela Secretaria. Então, assim, a gente tem essa preocupação muito grande, inclusive a pauta do aluguel social é uma pauta que a gente vem sempre cobrando e colocando, né, em voga no Conselho para que a gente consiga dialogar com os municípios, enfim, com o próprio Estado e com o Legislativo sobre essa questão, porque a gente precisa de mecanismos e de políticas que
possam auxiliar as mulheres a saírem do ciclo da violência para que não chegue no último estágio, que no caso é o feminicídio. Então, como a gente vê que um problema muito recorrente das mulheres também é a questão financeira e a permanência, né, na relação e nas situações pela questão financeira, a gente entende que precisa ter políticas que fomentem também a prevenção, vamos dizer assim, né, ao feminicídio, não só a punição, né, do agressor, enfim, né, e de quem pratica a violência, mas também a prevenção para que a mulher possa sair do ciclo da violência e não chegar nas últimas consequências dele. Então, o Conselho vem se preocupando com essa situação e tentando trazer pautas, né, para que sejam colocadas para a sociedade civil e para os poderes, né, do Estado do Tocantins atuarem nessa situação. Então, o Conselho vem trabalhando isso junto com a Secretaria em diálogo. A Secretaria, inclusive, criou um comitê de emergência para tratar desses temas e a gente vem tentando avançar aí nessas proposições. Mas temos, enquanto sociedade civil e enquanto poder público, tentando caminhar juntos nessas propostas e possibilidade de implementação de medidas que sejam efetivas. Muito bem, muito importante. Debate sério, importante sobre todas nós mulheres tocantinenses. Não saia daí, a gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta com o nosso podcast A Casa é Sua Cast, estamos discutindo hoje assunto sério, importante e latente na sociedade tocantinense, que são as políticas para as mulheres. Estamos discutindo a Lei 4.234, ela é de 2023, ela instituiu, garantiu por força de lei aí o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. Estamos aqui com a defensora pública, aqui também com a membro do Conselho, doutora Verônica, onde a gente está traçando a importância na prática desse trabalho do Conselho. E falando em importância na prática desse trabalho do Conselho, doutora Poliana, a lei ela prevê uma composição paritária entre poder público e a sociedade civil, né? Na prática, na sua visão como defensora pública, como essa estrutura fortalece as decisões e, principalmente, a legitimidade do Conselho? O que eu mais gostei é que a maioria tem que ser mulher desse Conselho. A maioria desses membros tem que ser formados por mulheres, que têm essa sensibilidade bem maior e já foi comprovado, Maju. Onde não há mais mulheres nessa luta, não funciona. Sim. E o que eu acho mais sério, puxando um gancho aqui da doutora, é que lá fala que o Conselho é responsável, diante do Fundo Estadual, por ter esse orçamento, a criação de oficinas, que a violência patrimonial é uma das piores. E o que faz a mulher ficar nesse círculo vicioso é a falta de condições de pegar esse filho e ir morar onde, viver do quê? Então, ela fica nesse círculo vicioso até que, infelizmente, acontece o feminicídio, muitas das vezes. O que a gente fez? Ontem eu até dei uma entrevista sobre um projeto Ponto de Partida. Eu não sei se você está acompanhando. A Defensoria, o que aconteceu? A Receita Federal, um dia, meu chefe lá, o então delegado, falou, olha, tem umas roupas aqui que precisa customizar e tirar o logo de falsificada, eu quero doar. Vocês querem? Aí o meu chefe me ligou e falei, olha, eu vou conversar com a então Solange, do Alibe, na época secretária da Mulher Municipal, para ver se a gente faz uma oficina lá. E esse projeto está na 2ª edição. E as mulheres, o que elas arrecadarem, com o que elas fizerem lá, tem mulheres voluntárias que estão ensinando. Já fizemos um bazar, o dinheiro é para elas. Então, se o CEDIM também tem como fazer isso, essas parcerias são importantíssimas. A Defensoria está de portas abertas, acredito que a OAB, acredito que o Ministério Público, para ter mais oficinas nesse sentido. A Receita Federal é um parceiro maravilhoso, porque lá tem coisas aprendidas que as mulheres podem estar vendendo nesses bazares, adquirindo seu próprio dinheiro e ainda uma profissão. Então, eu acho que um dos pontos que eu lutaria para que seja implementado são essas oficinas, seja manicure, cabeleireira, costureira, o que for, Maju. Para mim, hoje, a coisa mais importante, puxando o gancho da doutora Verônica, que também é sensível a isso, seriam essas oficinas para dar uma profissão para essa mulher, que às vezes ela não tem profissão nenhuma. E quanto ao aluguel social, tem por meio dos municípios. Cada município
tem que fazer o seu decreto, a sua lei para dar esse aluguel social para essa mulher. Graças a Deus, anteontem o Eduardo fez um decreto e agora o aluguel social foi implantado aqui em Palmas. Ai, Graças a Deus, em Palmas já temos agora. isso, muito bom, importante essa sua fala. Doutora Verônica, dentro desse contexto do que a defensora falou, quais são, na sua opinião, os principais desafios do Conselho para conseguir adequar e fazer uma discussão próxima das diversas realidades das mulheres tocantinenses? Que a gente sabe que a gente tem mulher no quilombo, tem a mulher tradicional, tem a mulher que mora no assentamento, a mulher produtora rural. A gente está falando de mulheres com recortes diferentes. O Conselho consegue fazer essa discussão mais próxima dessas realidades distintas? Olha, Maju, hoje, da forma como a lei ficou, não, porque ela não prevê essa necessidade da gente ter uma representação das diversidades das mulheres. Porém, a gente pode ter mecanismos para tentar ajustar essa situação, como, por exemplo, o fomento da criação de conselhos nos municípios, né? E também o próprio conselho pode visualizar o que está faltando, por exemplo, na lei e tentar fazer por meio do seu regimento interno ou das suas comissões essas mitigações. Então, a gente tem comissões dentro do conselho para trabalhar pautas específicas. Então, um conselho para trabalhar a política pública, ou uma comissão, né, para trabalhar política, uma comissão para trabalhar orçamento, uma comissão que trabalha, né, em outras situações. Então, dentro dessas comissões, tem como a gente fazer com que exista uma comissão de diálogo, por exemplo, com as organizações da diversidade das mulheres, né? E tentar trazer essas outras organizações também para o Conselho. Porque o Conselho ele é aberto a toda a sociedade, a participação e voz, mas não ao voto, né? Então, as que estão hoje compondo o Conselho, elas participam e votam e têm a responsabilidade ali de caminhar junto ao Conselho em todas as reuniões, em cumprir as pautas e construir as políticas junto com a Secretaria. Mas as outras organizações, elas também podem vir a somar nesse aspecto. A gente tenta ter esse olhar mais amplo. Mas hoje, por exemplo, a gente não tem uma representação da mulher quilombola, uma representação da mulher indígena, né? E uma representação regionalizada dentro do Conselho Estadual, que seria, acho que, o ideal e mais... com mais possibilidades da gente ter um leque maior. Mas existem mecanismos que a gente pode se utilizar dentro do Conselho para mitigar, né, essas, vamos dizer assim, ausências. Aproveitando a sua fala, doutora Verônica, mulheres negras têm esse recorte lá dentro? Porque a gente sabe que na base da desigualdade da violência estão as mulheres pretas. Como é que o Conselho consegue trabalhar nesse viés, já que a gente está falando de proximidade com as realidades distintas das mulheres? Mas hoje em dia não existe esse recorte dentro do Conselho. Então, essa também é uma pauta que os movimentos estão tentando trazer para sensibilizar também o poder público, porque, assim, a gente tem as legislações, são mecanismos, às vezes, que são muito rígidos e estreitos. Então, o que a gente tenta, inclusive, enquanto sociedade civil, é trazer para dentro, né, da instituição esse olhar mesmo de movimento social e de sociedade civil organizada para que a gente consiga fazer com que se aproxime ao máximo daquilo que é o ideal para acontecer. Mas hoje não tem esse recorte dentro do Conselho e essa é uma pauta que a sociedade civil também já levou para que a gente possa trabalhar e tentar visualizar isso de outras formas e trazer mais a questão mais democrática possível, porque, de fato, quem mais sofre e quem precisa e necessita mais da atuação do poder público em todas essas pautas são as mulheres negras, que estão na base da pirâmide social no Brasil. Sim. Muito bom. A senhora quer fazer algum recorte sobre isso, doutora? A Defensoria consegue trabalhar, eu sei que é de todos, é para todos, mas há um recorte racial que a gente sabe que existe. Eu fiquei sabendo que a Defensoria tem conseguido olhar nesse sentido, né? A Defensoria é a principal fonte, assim, que eu vejo que as coisas nascem e vão. Não é porque eu estou lá, não. Não é idealizar, não. O que acontece? Nós temos um CORA. Foi criado para cuidar de mulher quilombola e de mulher indígena, que é a Letícia. A Letícia é defensora. Eu sou coordenadora do NUDEM, ela é do NUCORA, que faz um trabalho. A Kênia, que é a doutora Kênia, que está no DPAGRA, as duas, elas têm que tirar licença para poder estar viajando o estado todo. A Letícia faz as defensorias do Araguaia, junto com a defensoria do Mato Grosso, elas ficam meses
viajando. A Quênia faz um trabalho lindo com as quebradeiras de coco, em Augustinópolis, junto com o Maranhão. Então, assim, a defensoria, a nossa cobrança maior lá é que a gente esteja do lado, dentro das aldeias, dentro junto com os quilombolas, com as mulheres quilombolas, e assim, tem que trazer esse trabalho mesmo. Tanto é que a Quênia levou para a COP30. A Letícia também é das indígenas, foi apresentado lá. Legal. Então, a gente faz isso. E eu posso estar falando com a Berenice, e eu falo com ela, sabe? Porque a Berenice é muito aberta. Eu lembro que, ano passado, a maior preocupação dela era ter as secretarias nos municípios. Ela estava numa luta, porque tendo a secretaria é mais fácil, né, Verônica? Ter o conselho. E tendo esse conselho, Maju, não há o porquê não estar próximo dessas mulheres pretas e das quilombolas. O conselho, e agora tem orçamento. A gente vai cobrar, sim, tem orçamento para poder ser implantado esses conselhos nos municípios. É uma das coisas do conselho, das deliberações que tem. Entendeu? Nossa, muito bom. Muito importante essa sua fala. O debate está bom, né? Muita informação importante para você saber, compartilhar e entender a importância de termos uma lei que embasa, que garante esse conselho. A gente vai para mais um breve intervalo. Jazinha, como a gente diz no Tocantins, Jazinho, estamos de volta. De volta com o nosso episódio de hoje do podcast A Casa é Sua Cast. Continuando aqui, doutora Verônica, na sua visão, como é que o CEDIM, Conselho Estadual aí, das Mulheres, pode transformar pautas históricas das mulheres, muitas vezes lembradas apenas só no mês de março ou no dia 8, em ações concretas de Estado? Maju, principalmente cumprindo e fazendo, junto com os outros poderes, com que os planos nacional, estadual e a criação dos planos municipais de políticas para as mulheres se tornem realidade. Porque é importante ter a secretaria, é importante ter o conselho, mas mais importante que isso é que a gente tenha leis que tornem as ações da secretaria com base em algo que precisa ser cumprido. Então, a gente precisa que o plano estadual da mulher, de políticas públicas para mulheres, seja aprovado, que planos municipais sejam aprovados e que o plano nacional seja o balizador dessas ações e que a gente consiga olhar para isso no nosso estado, porque não tem como a secretaria trabalhar, não tem como o conselho trabalhar se a gente não tiver na lei o que deve ser feito para mitigar as questões sociais que se relacionam com os problemas das mulheres e se não tiver orçamento para tanto, né? Então, é muito importante o que vem acontecendo, né, no Brasil nesses últimos tempos, que foram a retomada das conferências nacionais, onde Conferência Nacional da Mulher, Conferência Nacional dos Direitos Humanos, enfim, Conferência Nacional da Questão racial, porque isso impulsiona também os estados a fazerem suas conferências estaduais, os municípios a fazerem suas conferências municipais. Nesses ambientes de conferência é onde a sociedade civil, junto com o poder público, diz: é isso que nós precisamos na lei para combater, né, o feminicídio, para mitigar a violência contra a mulher, para criar mais empregos para as mulheres, enfim. Então, a gente conseguindo fazer com que exista um plano no nosso estado, e isso vem sendo trabalhado pela secretaria, isso vem sendo trabalhado pelo conselho, a gente consegue fazer com que esse órgão de estado atue para que os demais também trabalhem nessa questão e consegue fazer com que a política ande. Porque não pode só estar na mão do órgão em si, né? Precisa ser algo que toda a sociedade possa fiscalizar e seja também compelida a fazer, né? Não só na pauta assim, específica da mulher, mas que todos os outros órgãos e todas as outras pautas possam olhar para essas questões com esse recorte específico para que a gente avance, de fato, nas políticas. Então, orçamento, lei, né, muito mais do que só vontade, porque aí a gente consegue caminhar juntos e junto também aos outros órgãos que estão para fiscalizar e estão também para cobrar e executar, né, questões que são de suma importância aí para a vida das mulheres tocantinenses.
E pegando o gancho no que você falou, Verônica, já passando aqui para a doutora Poliana, não cabe não só deixar tudo nas mãos de um órgão ou de um conselho da defensoria. Doutora, você que lida diariamente com essa pauta, com a vulnerabilidade das mulheres e tal, você acredita que a sociedade, de fato, está ficando mais consciente sobre a profundidade dos impactos da violência contra as mulheres, ou as pessoas continuam, como diz na Bahia, fazendo cara de paisagem, ou até sabem, mas se recusam a serem agentes diários, de fato, de combate à violência contra as mulheres? Maju, depois que eu entrei no núcleo, no NUDEM, vários até colegas ou vários outros homens que eu conhecia me chamam de feminista como se isso fosse um defeito, de uma maneira pejorativa. Você é insuportável. Eu tenho desanimado com a quantidade de feminicídios. E sabendo dessa necessidade, dessa emergência, desse pacto que foi feito anteontem, porque está aumentando, eu estou desanimada, porque eu acredito que agora, objetivamente falando, nós precisamos dar profissão para essa mulher, para tirar ela desse círculo vicioso de perto do agressor, mas nós precisamos cuidar da cabeça desse homem. Eu acredito que o único jeito é a gente dar educação, estarmos nas escolas dando palestras para essas crianças e ensinando esses homens como tratar uma mulher. Porque eu tenho pensado que os da minha idade, pelo que eu vejo, a maioria tem homens maravilhosos, tem homens que são exemplos nessa luta, mas a maioria continua com o machismo arraigado e repulsando qualquer fala de mulher nesse sentido. Como diz Carmen Lúcia, que eu tenho assim, um prazer imenso em falar dela, porque eu acho ela uma mulher excelente em todos os pontos, nos matam porque nós somos simplesmente, porque nós somos mulher. Não é por mais nada. Nos matam porque nós somos mulher, como diz Carmen Lúcia. Forte, muito forte isso. Doutora Verônica, qual mensagem que você, como membro do Conselho, transmite para quem está nos assistindo, para a sociedade tocantinense em geral, com relação ao compromisso do Conselho, das entidades que o compõem com os direitos das mulheres? Olha, mas eu acho que, para além da existência do próprio Conselho, a mensagem é que todos e todas nós temos que nos preocupar com a política pública. A gente precisa saber onde cobrar, saber como ela é feita, qual é o orçamento que existe para aquela área e cobrar. Porque a gente pode democratizar o acesso da sociedade civil por meio do conselho, a gente pode fazer várias questões que são institucionais. Mas se todo mundo não se engajar nas pautas e no interesse coletivo e entender que é necessário que a nossa sociedade alcance essas mudanças, a gente continua patinando. Então, assim, acho que a sociedade precisa olhar para o conselho e entender que é uma conquista das mulheres, é uma conquista a democratização do acesso das mulheres à formulação, à fiscalização da política pública, mas a gente precisa também se apoderar dos espaços que são construídos pelo Conselho e pela Secretaria de Participação, né, nos momentos que eles são chamados. Então, a gente teve seminário para poder construir o plano estadual. Acredito que vão ter mais ações que vão ser chamadas a sociedade civil a estar junto para fortalecer as políticas que são implementadas. Então, fortalecer, participar, visualizar esse trabalho e lutar para que a gente não tenha retrocessos nessa pauta, né? A gente não fique sem secretarias municipais, que a gente consiga implementar os conselhos municipais, que isso é muito importante. Então, todas as mulheres que estão aí em suas localidades entenderem que é necessário a gente ter esse mecanismo em todas as instâncias, né, dos poderes, faz com que a gente avance para mais democratização e para mais participação. Muito bom, doutora Poliana. Quem está nos assistindo, mulher, ou às vezes conhece alguma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, de violência, como a Defensoria Pública pode ser acionada, como é que as mulheres podem buscar ajuda da Defensoria Pública? Olha, qualquer mulher abre o site, pode estar buscando ajuda da Defensoria Pública pelo site, pessoalmente, ligando, tem vários telefones da Defensoria, pela internet, a Defensoria vai atrás. Aqui em Palmas nós temos a Casa Mulher Brasileira,
A doutora Tessia fica lá dentro, ela funciona o tempo todo, podem ir lá, fazer qualquer denúncia. Chegou na defensoria, mulher vítima de violência, em qualquer uma do estado, é preferencial esse atendimento. Porque, às vezes, Maju, o principal é que essa mulher, às vezes, ela não quer ir em lugar nenhum. Ela pode procurar a defensoria, falar com o psicólogo primeiramente, para depois ver o que ela está sofrendo, qual tipo de violência que ela está sofrendo e encorajá-la para que ela faça a denúncia. Até esse trabalho a gente faz. Muito bom. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração. Parabéns pelo trabalho. Verônica, sucesso lá no Conselho, nas atividades do Centro de Direitos Humanos também. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. A gente está aqui na TV Assembleia para esclarecer, para trazer luz e para ajudar os tocantinenses a entenderem os seus direitos que passam pelo plenário, pela atuação, pela votação e pelas aprovações dos 24 deputados estaduais. Por hoje é só, até a próxima. Disque 180, não aceite nenhum tipo de violência e vamos todos juntos e juntas contra todo tipo de violência contra as mulheres e contra o feminicídio. Um abraço para vocês, até a próxima semana.